Gostaria que se autodescrevesse. A palavra é sua, Viviane. Sim, eu tenho 1,60 m, eu sou morena clara, tenho cabelos pelo ombro, mechados e estou vestindo uma roupa branca e azul. Sejam todas e todos bem-vindos. É um prazer muito grande estar aqui hoje, participando deste evento tão importante, né? Desta reflexão que a gente se propõe a fazer sempre que participa de um evento, e o quanto que saímos diferente, porque o conhecimento transforma, né? E especialmente no transtorno do espectro do autismo, eu penso que a grande contribuição do modelo TEACH ao mundo acadêmico, clínico e educacional e demais setores, foi nos ensinar sobre a forma de pensamento que predomina nessa população. Então, o modelo TEACH, ele apresenta esse diferencial. Ele se constitui a partir de pesquisas na Universidade da Carolina do Norte, que é uma universidade pública, estadual, do estado de mesmo nome, nos Estados Unidos, tá? E ele se destaca por ter sido construído, então, a partir de pesquisas acadêmicas a respeito das formas de pensamento, de aprendizagem que caracterizam as pessoas com transtorno do espectro do autismo. Tá? Então, a minha fala hoje vai ser sobre este tema. Eu pediria, por favor, que fique à vontade para me interromper caso alguma coisa não esteja funcionando bem em termos de som e imagem, ou caso haja alguma pergunta dos participantes, certo? O modelo TEACH, ele se caracteriza por uma série de intervenções personalizadas para cada fase da vida da pessoa com esse diagnóstico. Quando o TEACH começou a ser constituído, na década de 60, havia ainda o conceito no meio acadêmico mundial do autismo ser uma condição predominantemente na infância. Tanto que, se vocês forem olhar livros da década de 60 e 70, vocês verão a nomenclatura Síndrome do Autismo Infantil. Tá? E essa ideia, embora hoje já antiga e defasada, ainda é presente em alguns setores. Tá? O que o TEACH quer nos lembrar aqui é que o transtorno do espectro do autismo, ele perdura ao longo da vida. Portanto, as intervenções não deveriam se focar apenas na infância e na adolescência. Nós precisamos também de serviços para acompanhar todo o processo de crescimento e de desenvolvimento. As pessoas com autismo nascem com essa condição, passam pela infância, a puberdade, adolescência, a idade adulta e entram na melhor idade, né, com este transtorno. Então, e as necessidades, elas vão se modificando. Então, o que é importante em termos de diagnóstico, intervenção precoce, talvez na vida adulta ou na fase da maturidade maior, né, onde nos tornamos idosos, elas certamente serão outras. Então, o modelo TEACH nos ensina a importância de pensarmos o autismo across the life, né, ao longo da vida. E quanto maior e melhor esse apoio e esse acompanhamento, maiores as chances de um melhor prognóstico, né? Então, sempre quando eu assisto, né, na televisão programas que falam sobre adultos com autismo, internados ou contidos ou amarrados, isso sempre me deixa muito triste, porque não é uma realidade frequente nos locais de excelência de tratamento e acompanhamento ao autismo, como é o estado da Carolina do Norte nos deu. Né? Então, esses casos, eles são resultado de ausência de cuidado. Esses casos são resultado de falta de intervenção precoce, diagnóstico precoce também, e de intervenções baseadas em evidências científicas.
O programa TEACH, portanto, tá? Ele existe na Universidade da Carolina do Norte. Vocês podem depois acessar o site para terem mais informações, inclusive acesso a programas de formação lá, que a universidade promove. Ele cria e divulga serviços de base comunitária. Ah, então a ideia, o programa é financiado pelo governo, o programa é público, e a ideia é prover o maior número possível de apoio a essa população e suas famílias ao longo de suas vidas. Além disso, há um eixo importante de programas de treinamento. Então, há a possibilidade de irmos aos Estados Unidos, fazermos essa formação, tanto clínicos, professores, quanto pais. A formação é toda dada em inglês. Quem não domina a língua inglesa, nós temos levado anualmente profissionais com o nosso apoio para a tradução das falas e tradução dos materiais. Né? Nós também temos oportunizado eventos internacionais online aqui no Brasil com tradução simultânea. Tá? Então, esse ano nós tivemos 2 eventos, um baseado no TEACH no âmbito escolar, outro TEACH para intervenção precoce, e o ano que vem, entre maio e junho, haverá o evento internacional virtual com tradução simultânea online sobre o TEACH nos settings clínicos, de atendimentos em TO, psicopedagogia, psicologia, né, e demais disciplinas. E a base toda do TEACH é o centro acadêmico, é o centro de pesquisas. Né? Então, desde a década de 60, a Universidade da Carolina do Norte é um expoente na área de pesquisa sobre o transtorno do espectro do autismo, buscando melhorar a qualidade de vida desses indivíduos e de suas famílias. Portanto, nós temos eixos de avaliações diagnósticas, e hoje a gente vai falar rapidamente sobre a CARS-2, que é o instrumento mais recente desenvolvido pelo TEACH, né? Serviços de intervenções diretas, as intervenções precoces geralmente são realizadas em nível domiciliar, né? As crianças de 1 ano e meio, 2, depois as crianças passam para atendimentos clínicos e finalmente o TEACH é aplicado nas escolas. Então nós temos um serviço público de inclusão de excelente qualidade lá na Carolina do Norte, e os professores regulares são capacitados pela universidade para receberem essa demanda de crianças e adolescentes em sala de aula. E aí nós temos as salas de aula de inclusão, onde esse aluno com transtorno do espectro do autismo permanece todo o turno, e lá o turno é estendido, é das 9 às 15 horas, de segunda a sexta, permanece em sala de aula, e temos classes de alunos exclusivamente com autismo. Então, a depender do caso, da necessidade, do desejo da família, este aluno é alocado numa sala exclusiva de crianças com TEA ou numa sala de imersão, de inclusão, o turno inteiro. Além disso, há um serviço para adultos que preconiza a empregabilidade. Então, pesquisas recentes realizadas pelo TEACH mostraram o quanto que adultos com transtorno do espectro do autismo, quando não estão inseridos em programa de habilidades vocacionais e de emprego, eles tendem a fazer piora em todas as áreas de sintomas. E, além disso, fazer vulnerabilidade significativamente expressiva nas pesquisas para quadros graves de ansiedade e depressão. Então, queremos saúde para os nossos adultos, precisamos garantir grupos vocacionais e serviço. E hoje nós já contamos com um banco de dados onde já temos cerca de 800 adultos com autismo empregados, né, no estado. Outro eixo diz respeito aos treinamentos e consultoria profissional e o eixo da pesquisa. Né? Então, nós recebemos na universidade inúmeros profissionais do mundo inteiro para se capacitarem, fazerem parte de nossas pesquisas científicas mediante programas de mestrado, doutorado e pós-doutorado na Unicef. Esse é o mapa da Carolina do Norte. Então nós temos uma expertise acadêmica
no prédio da universidade. Essa universidade é bem ampla, tem vários campos. O nosso se situa em Chapel Hill. Então, aqui o TIT se situa na divisão de psiquiatria, na Escola de Medicina. Embora o fundador do TIT tenha sido o Dr. Eric Schopler, psicólogo, que nos deixou em 2006, com esse imenso legado, felizmente, ele se alocava, as linhas de pesquisa se alocavam e se alocam até hoje na divisão de psiquiatria, na Escola de Medicina. Partindo do meio acadêmico, há hoje 7 centros clínicos, divididos nas 7 principais regiões da Carolina do Norte, e que dão conta dos serviços à comunidade, de diagnóstico, intervenções, acompanhamento ao trabalho, acompanhamento à residência para idosos, enfim, dá conta de toda essa demanda clínica e educacional que vai ser necessária ao longo da vida. A filosofia da intervenção do TIT, ela tem esses 4 eixos. Primeiro eixo, e por isso em vermelho, para nos lembrar, não nos deixar esquecer, é a colaboração com a família. Então, nós sabemos que se fala bastante a respeito da necessidade de estimulação e que há alguns modelos que preconizam uma exigência de intervenção individual de 20 horas por semana. Nós entendemos essa necessidade de uma forma diferente e temos uma expertise de uma que é considerada hoje uma prática baseada em evidência, que é a participação dos pais, a terapia implementada pelos pais. Então, nós vemos os pais como parceiro nesse processo terapêutico e faz parte deste processo, então, que os pais possam receber da equipe especialista psicoeducação, para entender melhor o autismo de seus filhos e para também poder lançar mão de algumas técnicas da intervenção para poder potencializar a resposta desse indivíduo ao processo terapêutico. Então, a colaboração familiar é central no modelo TIT. Nós buscamos trabalhar com a pessoa por inteiro, né, que é algo, talvez assim, algo que possa parecer óbvio, né, mas se a gente for refletir melhor, isso é bem profundo, quer dizer, olhar para todas as áreas de competências e de habilidades, né, não favorecer uma em específico, mas poder pensar no sujeito como um todo. O conjunto de técnicas do TIT, do ensino estruturada, que muitos de vocês imagino que já conheçam, né? Então a importância de organizar o ambiente, utilizar agendas, sistemas de trabalho e atividades visualmente estruturadas. E, na verdade, todos esses 3 últimos eixos, eles vão se basear no que hoje, então, é o nosso principal tema, na relação entre autismo e cognição. Já se achou logo ali, na década de 60, que o autismo teria uma base emocional. Ou seja, foi a época da base psicogênica para o autismo. Se achava que as questões que ocasionavam autismo eram da ordem de relação com a mãe, né? Isso tudo mudou, felizmente, essa teoria caiu por terra por falta de evidência científica, e hoje justamente o corpus acadêmico nos mostra que temos alterações significativas na cognição, na forma de pensamento. Então, o TIT se constrói e valoriza, acima de tudo, as questões dos learning styles, ou dos estilos de aprendizagem, como o autismo afeta a cognição desse sujeito, na forma dele pensar e interagir com o meio ambiente, com os objetos e com as pessoas. Então, no TIT nós pensamos, se há uma base cognitiva distinta, nós precisamos ensinar respeitando esses estilos de aprendizagem. Os nossos objetivos, de modo em geral, o primeiro objetivo é a independência. E estudos recentes feitos com adultos, justamente nesse nosso programa de empregabilidade, estudos buscaram identificar quais seriam os preditores de maior empregabilidade. E as pesquisas mostraram que o maior preditor de empregabilidade, ou seja, aquela habilidade que está mais relacionada com maior possibilidade de se organizar um emprego na vida adulta, é a autonomia. Então, para nós, é um dos principais objetivos, desde os pitoquinhos de 1 aninho e meio, 2,
procurarmos trabalharmos na direção de desenvolver mais autonomia, né? Isso é que vai garantir. Isso é um dos principais preditores de maior qualidade na vida adulta das pessoas que recebem este diagnóstico. Nós também vamos trabalhar na direção de flexibilizar, desenvolver autocuidado, procurar promover habilidades de generalização e bem-estar. Então, diminuir o estado de confusão e de ansiedade, que é muito frequente nas nossas crianças, adolescentes e adultos. Então, vamos lá a este tema que versa sobre a nossa palestra de hoje, que é compreender como que o autismo interfere na cognição. Como que o autismo interfere na cognição, que é o nosso sistema que permite conhecer o ambiente, conhecer os objetos, conhecer as pessoas e desenvolver conceitos em nossa mente. O autismo hoje é considerado um transtorno neurológico. Então, há uma base neurológica que é afetada por esta condição. E ela ocasiona uma organização e um funcionamento diferente do cérebro. Então, nós temos áreas do cérebro que são ativadas a partir dos estímulos que esse sujeito recebe no ambiente. Essas áreas são ativadas de forma diferente. Então, precisamos entender isto, tá? O transtorno está presente desde o nascimento, mas os sintomas aparecem mais claramente por volta dos 12 a 18 meses. Já hoje, nos Estados Unidos, alguns centros, como o Marcus Center, que fica em Atlanta, no qual o principal pesquisador é brasileiro, é o Amiklin, lá eles já utilizam a tecnologia de eye tracking, ou seja, de rastreamento ocular para um diagnóstico precoce, anterior à idade que os sintomas aparecem. Então, os sintomas vão ficar mais evidentes a partir dos 12 meses. E essa tecnologia do eye tracking já permite diagnóstico, pasmem, por volta dos 5 meses de idade. Por volta dos 5 meses de idade, com a tecnologia de eye tracking, nós conseguimos, com a ajuda de software, auxiliar a mapear o rastreamento ocular, ou seja, para onde a criança olha, para quais estímulos o cérebro se ativa e olha. Então, a diferença para o diagnóstico é a seguinte: se coloca o bebê, tá? Um bebê com suspeita de transtorno, no desenvolvimento dessa tecnologia foi construído um padrão do desenvolvimento neurotípico a partir de uma amostra de bebês neurotípicos. Os bebês neurotípicos, quando sentadinhos nessa cadeira bebê conforto, diante de um painel, de um visor com diferentes imagens, mapeou o quê? O rastreamento ocular dos bebês neurotípicos em diferentes imagens, mostrava que os bebês neurotípicos olhavam mais para pessoas do que para objetos. E quando olhava mais para pessoas, o olhar era principalmente para os olhos das pessoas e boca, que são os elementos do nosso rosto que comunicam mais. Tá? Os bebês com transtorno de espectro do autismo não apresentam esse padrão de rastreamento ocular. Eles olham com mais frequência para objetos do que para pessoas. E quando olham para pessoas, o foco é difuso. Não havia uma intensidade maior na busca do olhar ou dos lábios, e sim difuso, testa, bochecha, queixo, nariz. Então, nós temos vários indícios em pesquisa que o cérebro da criança com transtorno de espectro autismo, ela é mais voltada para o mundo físico do que para pessoas. Então é importante identificarmos isso, porque isso mostra a importância de estimularmos a atenção nas pessoas, tá? E não tanto nos objetos. Quem apresenta transtorno de espectro autismo tende a já ser uma expertise no mundo físico e perceptual. Tá? A taxa de prevalência vem aumentando e se discute muito na academia qual seria a causa. Há um consenso, tá, que a causa seria que hoje identificamos mais
Tá? Então, um fenômeno semelhante quando você compra um carro, tá? Você tende a olhar mais esses carros na rua e daqui a pouco você vai dizer assim, nossa, não tinha percebido que tem tantos carros igual ao meu. Tá? Então, no momento que você tem aquele carro, que você olha para aquele carro, que você anda naquele carro, que você tem experiência com aquele carro, teu cérebro vai identificar mais. Tá? Então, nós identificaríamos mais hoje pessoas com autismo porque conhecemos mais o autismo do que há décadas atrás, né? E também porque o diagnóstico foi ampliado. Então, desde a última classificação DSM-5, transtorno de Asperger, por exemplo, foi incluído dentro do autismo, né? Dentro do transtorno do espectro do autismo. Então, hoje, nós temos um olho clínico mais hábil para identificar os casos leves que antes recebiam a nomenclatura de síndrome ou transtorno de Asperger ou eram subdiagnosticados. Né? Permanece a diferença de gênero, sendo 4 meninos para uma menina, o que também fortalece o entendimento de uma base genética para esta condição. Então, nós partiríamos de marcadores genéticos que precisam de uma ação do ambiente para que a condição seja deflagrada. Já se achou que esse poderia ser um ambiente psicológico, emocional. Hoje nós sabemos que aqui falamos do ambiente biológico, né, em nível celular. Então, algumas causas são conhecidas, outras estão em estudos. Algumas causas conhecidas, uso de ácido valproico na gravidez, tá? Obesidade materna, idade materna acima de 40, idade paterna acima de 50. Seriam algumas das possíveis causas do ambiente hoje já reconhecidas em pesquisas. E aí há, como já vimos anteriormente, uma alteração na forma com que as funções cerebrais se estabelecem. E elas acabam por desencadear disfunções cognitivas. Então, nós precisamos entender como é que a cognição da pessoa com esse diagnóstico se organiza e funciona. Porque são essas questões cognitivas que explicam os prejuízos comportamentais. Então, a nossa população de pessoas com autismo é vulnerável para problemas comportamentais. Por quê? Devido às disfunções cognitivas. As alterações comportamentais, elas não são uma entidade à parte. Elas se manifestam pela dificuldade de organização de funções cognitivas. Então, se eu desejo modificar comportamentos, eu preciso entender como que essas questões cognitivas estão afetando a performance deste indivíduo, né? Em sala de aula ou em diversas outras situações sociais, situações do seu dia a dia. Aqui é um slide apenas lembrando, né, que hoje no DSM-5, que então é a última edição do Manual Estatístico de Doenças e Transtornos Mentais, o diagnóstico é feito sobre 3 áreas. A área da comunicação social, a área de comportamento repetitivo ou restritivo e a área das alterações sensoriais. Essa é a escala mais recente do TIT, a CARS-2. Então, com essas modificações do sistema classificatório, os casos leves não eram identificados pela CARS, eu imagino que todos conheçam. A CARS também é de autoria do TIT, desenvolvida na década de 80, que avalia 15 áreas por observação, tá? Observação da criança ou adolescente ou adulto com suspeita desse diagnóstico, e a partir da observação dessas 15 áreas, o teste lança um score final, fazendo uma hipótese diagnóstica de não autismo, ou autismo leve a moderado, ou autismo severo. Só que na escala CARS, os casos leves eram subdiagnosticados, não eram identificados. Então, recentemente, foi publicada a CARS-2, tá? E ela deve ser aplicada para aquelas crianças, adolescentes ou adultos que não têm deficiência intelectual. Tá? Então, ela é específica para identificar o autismo nos casos leves. E nós temos, então, a CARS versão padrão, que é a CARS-1, né? A CARS-2, mais recente, para a alta funcionalidade, e também é composta por um questionário para pais, um questionário para
cuidadores, né? Então, aqui nós temos essa indicação para os casos de alta funcionalidade, né? Ela não substitui a carga original, ela adiciona, ela complementa. Ela precisa ser, então, ela é indicada para aqueles indivíduos com preservação intelectual e que sejam fluentes na língua, tá? Ela pode ser aplicada a partir de 6 anos de idade e também para adolescentes e para adultos. Então, esse tema de instrumentos é muito importante porque, infelizmente, ainda faz parte da nossa realidade, especialmente nas comunidades menos favorecidas, ainda faz parte o atraso no diagnóstico ou a situação de um diagnóstico em aberto. É importante para que possamos promover qualidade de vida para essas pessoas e suas famílias, o diagnóstico e a intervenção precoce. Isso tem feito com que a cara do autismo tenha mudado, né? Mudou muito nas últimas décadas o cenário do autismo. Hoje nós temos um melhor cenário, porque resposta ao diagnóstico e à intervenção precoce. Vejam só que hoje nós temos uma diminuição do percentual de pessoas com autismo com deficiência intelectual. Por quê? Porque hoje identificamos melhor os casos leves subdiagnosticados e também em função da intervenção precoce, tá? Então nós temos um cenário mais positivo na atualidade. Esses são os eixos que explicam as diferenças nessa população. Vocês devem ter observado o quanto que as pessoas com transtorno de espectro do autismo têm alta variabilidade, né? O transtorno pode se manifestar de forma muito adversa. O primeiro eixo fala justamente do próprio diagnóstico, tá? Então as dificuldades sociais elas podem aparecer de uma forma muito branda, passando pelo eixo de uma maneira mais moderada até as formas mais severas. Nós temos também a questão intelectual. Então, atualmente a maior parte apresenta habilidades intelectuais preservadas. Nós temos também indivíduos com deficiência intelectual moderada ou severa acompanhando o quadro. E a área dos comportamentos restritos e repetitivos, ela também pode se apresentar mais tênue, onde o sujeito então é mais flexível, ou numa forma mais moderada a grave, onde o sujeito é extremamente rígido, tá? Então nós precisamos conhecer como é que esses 3 eixos estão afetando o desenvolvimento de cada uma das pessoas com autismo que se encontra sob nosso acompanhamento. E isso acaba acarretando um padrão de desenvolvimento discrepante. Então, se nós formos pensar aqui na linha, no tracejado verde, as pessoas que apresentam deficiência intelectual, elas geralmente, elas sim, estão abaixo do esperado para a idade, mas normalmente há um perfil harmônico, tá? Entre essas áreas. Se nós pensarmos nos indivíduos com altas habilidades, eles estão então acima do esperado para a idade e também tendem a apresentar uma harmonia entre diversas áreas do desenvolvimento. Quando nós olhamos para a população com autismo, nós vamos observar essa discrepância entre as áreas. Geralmente, a área como habilidades motoras tende a estar bem preservada, às vezes até acima da idade, né? Enquanto outras áreas, como compreensão da linguagem, podem estar muito abaixo do esperado para a idade, né? Então, é mais uma evidência da importância da avaliação. Nós não podemos pensar da seguinte forma: essa criança tem uma memória excelente, a mãe relata que quando vai para a escola, se ela muda o trajeto, que a criança se manifesta. Ela é super visual, tem memória excelente, então ele entende tudo. Errado. Nós vamos precisar ter uma avaliação específica de cada área, porque justamente o que é prototípico é algumas áreas estarem bem, enquanto as outras não estão bem. Então não é porque a criança, por exemplo, fala, que isso garante que ela compreenda. Tá? Então precisamos ter isso sempre em mente também. Tá? Como diz Stephen Shore, que é um adulto com autismo, em inglês, quando você conhecer uma pessoa com autismo, você terá conhecido literalmente uma.
elas são diferentes entre si. O transtorno se manifesta de uma forma muito diferente. Há uma grande variabilidade nessa população, por isso a importância de intervenções individualizadas. E as razões para o comportamento de crianças com autismo são geralmente diferentes das razões de um comportamento semelhante de outro aluno ou de outra criança, entende? Ou seja, se há toda essa formatação cerebral diferente, uma ativação do cérebro distinta, se há toda uma série de learning styles, de diferenças de aprendizagem, nós não devemos interpretar o comportamento da criança à luz do desenvolvimento típico. Algo que eu escuto com muita frequência. Vivi, ele não quer entrar em sala de aula. Não, não é ele não quer, vamos refrasear. Ele não consegue. O que será que está por trás deste comportamento de não entrar na sala de aula? Uma criança neurotípica, sim, eu concordo. Quando ele não entra na sala, ele não está querendo entrar por algum motivo. Agora, quando nós falamos de uma criança com esse diagnóstico, essa interpretação é equivocada, é superficial. Nós precisamos tentar olhar para as possíveis causas a partir da perspectiva de quem tem autismo. Usando um termo muito frequente na UNC, na Universidade da Carolina do Norte, precisamos colocar as lentes do autismo. Precisamos ser hábeis em tomar a perspectiva, ou tentarmos nos aproximar de tomar a perspectiva de quem tem esse diagnóstico, para nos aproximarmos do que está ocorrendo e podermos pensar em estratégias que sejam de fato eficazes. Então, nós sempre vamos usar a analogia do iceberg para tentar entender o que está por trás daquele comportamento. E o modelo TEACH nos ensina que, na maioria das vezes, o que está por trás daquele comportamento são alterações cognitivas significativas. Então, aqui nós temos as principais, não são únicas, né? E nós não sabemos tudo sobre autismo ainda, então, mas são aquelas mais robustas, com mais evidências científicas, com mais pesquisas acadêmicas, não só realizadas pelo TEACH, mas em grandes locais de investigação científica para o autismo, né? Como a Inglaterra, por exemplo. Nós temos um grande expoente que fala sobre teoria da mente, que é o psicólogo inglês Simon Baron-Cohen, que ele chegou a cunhar o termo autismo como mind blindness, que seria uma espécie de cegueira mental, né? Uma dificuldade de compreender conceitos mais abstratos. Tá? Então, nós vamos estudar agora sobre essas principais disfunções cognitivas que afetam a forma de pensamento desses indivíduos. E precisamos, como já comentamos aqui, como já mencionamos, precisamos nos aproximar disso, né? Para entendermos melhor. À medida que entendemos melhor, podemos ajudá-los mais. Elas são, então, prejuízos no sistema atencional, prejuízo com o intuitivo, prejuízo com aprendizagem implícita, e aí eu vou tomar a liberdade de compartilhar com vocês a nossa última publicação, que fala justamente sobre o autismo como um transtorno do implícito, e nós temos aqui a colaboração de vários especialistas, mães também, né, sobre esse tema, e aqui justamente o meu capítulo eu falo sobre o prejuízo com o implícito, dificuldades no processamento auditivo, complicações no funcionamento executivo e comprometimento na cognição social. E isso gera, então, toda uma série de dificuldades em conseguir funcionar bem em sala de aula, em conseguir responder às demandas em casa, em conseguir, muitas vezes, a participar com mais responsividade nas terapias. Em relação à questão da atenção, estamos bem no tempo,
Em relação à questão da atenção, a atenção, para a maioria das pessoas com transtorno de espectro do autismo, ela se caracteriza por um perfil que se chama shifting attention, ou seja, uma atenção grudenta, se fôssemos fazer uma tradução livre. Ou seja, há uma tendência do indivíduo colar atenção no estímulo e o cérebro não ser hábil em inibir esse estímulo para ativar no estímulo relevante. Tá? Então, é difícil para as pessoas com autismo, claro que isso, à medida que eles vão amadurecendo e à medida que vão recebendo a intervenção, isso vai se atenuando, mas o cérebro não é hábil em fazer essa inibição, o cérebro fica mandando, inclusive, se manter naquele estímulo. Por isso é que muitas das nossos pacientes e alunos têm dificuldade, tá? Se fixam em um estímulo e a gente fala, né, para fazer outra coisa e muitas vezes não temos uma resposta adequada. Né? Há também um prejuízo em atenção seletiva, então o nosso cérebro faz isso de forma inconsciente. Nós estamos aqui, imagino que numa situação online, muitos estão talvez em casa, né? E vários outros estímulos estão concorrendo com o estímulo aqui da nossa aula, mas o nosso cérebro faz esse serviço por nós. Ele vai inibindo a atenção a outros estímulos, garantindo que a gente está ligado aqui no assunto mais relevante. E essa habilidade abaixa nas pessoas com autismo. O cérebro não faz o tema de casa, ele não ativa no que é mais irrelevante, eles muitas vezes ativam no que é mais irrelevante, né? Então a criança entra em sala de aula e vai para a cortina, vai para um estímulo de movimento na cortina, ou vai para um estímulo de luz, né? Ou vai para um coleguinha que está com uma blusa brilhante, né? Porque esse funcionamento está fragilizado, né? Está comprometido. E isso acaba acarretando dificuldades com a teoria da coerência central, quer dizer, prejuízo em entender o contexto, prejuízo em entender o todo. Então, eu fico fixo em partes, ou tenho a tendência de me fixar em partes, e vou fazer uma perda no entendimento do todo. O professor Eric Schopler, fundador do TEACH, ele dizia uma frase que eu achava o máximo: a pessoa com autismo tende a ver a árvore e não ver a floresta. Tá? Então, nós temos uma tendência aqui a perceber o mundo em detalhes, uma dificuldade em avaliar se a informação é relevante ou irrelevante, e isso, como resultado, traz uma teoria da coerência central fraca, né? Ou seja, dificuldade na integração e análise de informação para construir conceitos com significados, dificuldade em ver como um todo, dificuldade em fazer resolução de problemas. E quais seriam as implicações diretas para o ensino, para as intervenções, né? No modelo TEACH, nós vamos propor organizar e segmentar o ambiente para manter a atenção, tanto nas salas de aula, nas salas de grupinho, quanto nos atendimentos clínicos. Vamos propor usar estruturas visuais para direcionar a atenção a informações importantes e relevantes. O cérebro não faz esse tema de casa legal, então nós precisamos apoiar essa habilidade com estratégias no ambiente. Usar recursos visuais para realçar significado e compreensão de conceitos abstratos. Então, é como se nós colocássemos uma lanterna sobre esses conceitos. A gente procura deixar esses conceitos mais explícitos, né? Com o uso de fotos, pictogramas, palavras, cores, números, letras, e usar uma variedade de recursos visuais para ajudar a minimizar a atenção, né, em estímulos que não são importantes, em estímulos concorrentes. A segunda disfunção cognitiva importante que afeta a forma de pensar diz respeito à aprendizagem implícita. Então, principalmente nos nossos 2 anos iniciais de vida, grande parte do que aprendemos é graças a essa nossa habilidade. Como é que a gente aprendeu a atender o próprio nome? Né? Ninguém nos ensinou isso. Né? Vive, quando a mamãe te chamar, tu tem que olhar para mim.
né? Não, a gente intuitivamente, a partir, óbvio, de toda uma base neurobiológica, né, do amadurecimento das funções neurológicas e da interação com o ambiente, com o estímulo, nós vamos aprendendo, mas é um aprendizado considerado implícito. Aprendizado explícito é quando a gente senta na frente da criança e diz olhar, faz o sombreamento para ela nos olhar, né? Então, por que muitas das nossas crianças chegam aos atendimentos sem olhar, sem brincar, sem atender ao próprio nome? Muitas das razões diz respeito a prejuízo na aprendizagem implícita. E quando é que eles vão aprender a olhar e aprender o próprio nome e a brincar? Quando vocês ensinam nas sessões, tá, educacionais ou clínicas, ou seja, quando vocês tornam essa aprendizagem explícita. Tá? Então, a aprendizagem implícita, ela é fragilizada. Estudos feitos, que o grande nome é a Laura Klinger, que é a nossa diretora executiva do TEACH, ela demonstra, então, em seus livros, em seus artigos, tá, o quanto que isso mensurado tem realmente uma diferença significativa. E isso traz dificuldade com generalização, dificuldade em apresentar a mesma habilidade em diferentes ambientes e saber o que fazer baseado em conhecimento e experiências prévias, né? Porque eu preciso intuir que uma situação é semelhante para levar um aprendizado de uma situação para outra, né? E justamente essa habilidade com o intuitivo, com o implícito, ela está mais comprometida. Tá? E aqui nós vemos que a aprendizagem implícita, essa aprendizagem automática, inconsciente, ela também depende do sistema atencional. Tá? Então, como uma questão cognitiva acaba interferindo no desenvolvimento da outra. Tá? Então, se eu não consigo identificar o que é informação relevante, se o meu cérebro não me ajuda a inibir a atenção no estímulo irrelevante, eu tenho dificuldade, inclusive, para desenvolver essa minha capacidade de aprender intuitivamente. Tá? Eu precisaria ter uma habilidade de estabelecer relações, tá? E aí poder aplicar esse aprendizado em experiências novas, que eu implicitamente identificaria como sendo questões semelhantes, questões parecidas. Então, o prejuízo na aprendizagem intuitiva tem um impacto bem devastador na capacidade de gerar significado e aprendizado. Quais seriam as implicações diretas para o ensino? Sejamos explícitos, sejamos diretos, sejamos evidentes, tomemos a perspectiva da pessoa com autismo para refletirmos. Será que essa situação que eu estou aqui exigindo ou buscando ensinar está claro o suficiente? Tá? Será que não está confuso e por isso a criança se desorganiza? Tá? Nós precisamos usar uma linguagem clara, objetiva, concreta. Lembra aqui de um relato de um paciente em que a professora dizia: Vivi, quando eu digo William, hora de sentar, ele senta, mas se eu dou uma instrução para o grupo, agora todos sentados, ele não entendia. Ah, então ela tinha que ser explícita. William senta. Ele compreendia, decodificava e respondia adequadamente. Mas as instruções em grupo, ele não entendia que todos envolvia William, Maria, Stephanie, João, Alexandre, Laura, Sofia, etc. Né? Todos do grupo. E aí nós vamos entrar novamente com o uso de estratégias visuais que ajudem a promover essa generalização. Nós ensinamos generalização de uma forma explícita. Então, nós vamos trabalhar a leitura no ambiente clínico e nós podemos trabalhar a leitura na sala de espera ou levar aquele livro trabalhado de leitura para ler na escola, levar para casa. Nós precisamos ensinar de forma explícita a generalização e não imaginarmos que ela deva ocorrer de forma natural, como se dá nos casos de crianças com outras questões, outros diagnósticos e nas crianças neurotípicas.
Nós usamos muito também histórias sociais, né, que constituem uma das práticas baseadas em evidência, e nas histórias sociais nós explicamos o que seriam as regras escondidas das expectativas sociais. Né? Então, tentando tornar sempre mais claro, mais explícito, mais objetivo, mais concreto. E aqui, imagino que todos conheçam, né, uma das nossas expoentes do nosso mundo do autismo, a Temple Grandin, né, teve a vida já colocada em filme, já teve aqui no Brasil, agora em outubro tem um evento dela, né, online, que também torna assim mais acessível para todos nós, né, podermos escutá-la. Ela é uma ativista do autismo, ela fala muito. Fala, escreve e também na linguagem cinematográfica nos ensina muito sobre autismo. E olha que bacana, tá? O que ela aqui nos coloca sobre a próxima disfunção cognitiva, que é a dificuldade com o processamento dos sons e das palavras. Tá? Então ela diz, eu penso em imagens. Nós temos aqui uma pessoa com autismo com preservação intelectual, uma moça que fez doutorado, que é professora de zootecnia na Universidade de Colorado. Tá? Então, o fato de ter um quadro leve, o fato de ter preservação intelectual, não garante que o processamento auditivo esteja intacto. O que os estudos mostram é que o processamento auditivo, ele, na verdade, ele está fragilizado na maioria das pessoas com esse diagnóstico. E aí ela relata, eu penso em imagens. Palavras são como uma segunda língua para mim. Eu traduzo ambas línguas falada e escrita para filmes coloridos e com som, olha, ela já tem mais de 60 anos, que passam como uma fita cassete em uma cabeça, né? Traz a experiência dela de criança, né? Quando alguém fala comigo, suas palavras são instantaneamente traduzidas em imagens. Claro que aqui a gente tem a fala de uma pessoa com autismo, não quer dizer que todas tenham essa percepção, mas essa fala, ela coaduna com as pesquisas, né? Então nas pesquisas do TIT a gente identifica uma resposta melhor, uma resposta mais frequente quando a informação é dada visualmente, né? E outros adultos com autismo que também fazem o mesmo relato. Eu não sei se vocês têm por hábito seguir nas mídias sociais pessoas com autismo, eu vou falar de alguns aqui que eu sigo, talvez vocês conheçam, e aí diariamente eles dão uma lição para nós, né? A respeito dessa cognição distinta, né? A respeito dessa forma diferente de pensar. Eu sigo muito o Instagram Asp Sincero, do Fábio Cordeiro, né? Ele faz assim publicações bárbaras falando sobre isso. Também o Fábio Tramonte, aí de Florianópolis, né? Perdão, Rodrigo Tramonte, autor de livros, ativista na área, né? Palestrante, passou recentemente no concurso público aí em Santa Catarina, né? Então ele também diariamente faz postagens que andam nessa direção, né? De demonstrar um pensamento que se baseia mais em percepções visuais do que no mundo simbólico, no mundo da linguagem oral. Tá? Então, esse prejuízo com o processamento auditivo, ele muitas vezes leva, então, ao aumento ainda do processamento visual. Tá? A mesma coisa ocorre com quem tem uma deficiência visual. Ele fica com uma enorme expertise na audição. Aqui no autismo seria o contrário. Como há prejuízo na compreensão da fala, eu vou ficar super esperto no visual, que é o meu forte, tá? Que é o que eu entendo melhor. Então, isso ocasiona uma forma de aprendizagem baseado muito mais no que vê do que ouve. Então, as teachers do TIT falam muito, principalmente para nós brasileiros, né, que a gente gosta de um bom papo, elas dizem, falem menos e mostrem mais, para garantir compreensão. Então, como nós nos organizamos pela fala, pela conversa, pelo diálogo, nós temos a tendência a querer fazer isso com as pessoas com autismo. Só que aí, sabe o que ocorre? A gente deixa os mais confusos, porque nós estamos estressando com mais informações
muitas vezes incompreensíveis, tá? Então precisamos cuidar, porque há uma dificuldade com linguagem abstrata, há uma tendência para um pensamento mais literal ou concreto. Então aqui nós temos como exemplo essa tarefinha, aonde a instrução é: escreva as palavras a seguir em ordem alfabética. E até tem uma dica bem explícita: a ordem que elas aparecem no alfabeto. Além disso, nós colocamos aqui o alfabeto, mas ainda assim a tendência é para uma interpretação mais concreta. Ó, ele marcou a primeira que começava com A aqui, e não no alfabeto. Tá? Então, precisaria primeiro colocar em ordem a palavra e aí depois ver qual seria a primeira. Né? Então, nesse exercício aqui, nós podemos ver um exemplo da base do pensamento mais literal, mais concreto. Eu vou começar pela que está no número 1, e vou começar pela palavra que aqui começa com A, mas a instrução não era essa. A instrução era escrever as palavras e colocá-las em ordem alfabética. Quais são as implicações diretas para o ensino das pessoas com transtorno de espectro do autismo, considerando essa dificuldade com processamento auditivo? Primeiro, nós precisamos fazer a estratégia que se chama Tailor Language. Adeque a sua linguagem à capacidade de compreensão. Tá? Então, se a criança compreende palavras isoladas, use palavras isoladas. Não vai usar uma frase muito comprida, muito complexa, muito abstrata. Tá? Além da linguagem, use apoio visual, gesto, o próprio objeto para apoiar o que você quer dizer. João tomar água, mostre. Tá? E com isso nós ampliamos a chance de compreensão. Dê tempo para processar a informação e formular a resposta. Então, geralmente, se nós damos uma instrução e não somos acolhidos na instrução, o que geralmente a gente faz? Repete, né? E aí a gente está tornando todo o processo mais difícil. Se não vem uma resposta imediata, tente mostrar, né? Usando apoio visual, figuras ou o próprio objeto, e dê tempo. Observe se dando um pouco mais de tempo, a resposta solicitada não ocorre. Né? Às vezes, dando um pouco mais de tempo, você vai se surpreender que vai haver uma resposta melhor ao que está sendo solicitado. E aí a gente tem uma máxima no TEACH que é a seguinte: se aquele conceito que você quer ensinar, ele não pode ser desenhado, talvez ele esteja abstrato demais. Tá? Então, precisamos também tentarmos pensar em imagens e usarmos a imagem para processar, para apoiar aquilo que está sendo dito oralmente. Portanto, a gente não fala aqui de que não se deve falar com a pessoa com autismo, mas que precisamos respeitar os learning styles, os estilos de aprendizagem. Né? Processamento auditivo não é o forte, processamento visual, sim. Outra disfunção cognitiva que acaba afetando as habilidades de pensamento diz respeito às funções executivas, funções que principalmente se localizam no nosso lobo frontal. São complexas, né, e determinam uma série de habilidades, mas a gente aqui traz as mais essenciais. A partir dessa situação, nós vamos ter prejuízo em habilidades organizacionais. Eu lembro de um paciente que ia para a escola, né? Ele era alfabetizado, ele dava conta do conteúdo, mas o grande problema era ele conseguir sozinho chegar na sala, tirar todo o material da mochila, pegar o livro tal quando o professor pedia, trocar de caderno quando mudava a disciplina, né? Então tinha muita dificuldade nas funções executivas. Também elas podem ocasionar prejuízo em sequência, em planejamento. Tá? Então, por isso é que o desfraude muitas vezes é difícil, tá? Aprender a tomar banho sozinho, porque as atividades de vida diária, em geral, elas requerem um bom funcionamento executivo.
Para eu tomar banho, para eu me vestir, para eu ir no banheiro. Tem uma sequência que precisa ser respeitada, senão eu tenho fracasso na habilidade. Tá? Também aqui vai haver uma tendência a não conseguir construir bem o conceito do tempo, tá? Que é um conceito abstrato. Compreender o acabou, compreender o concluído, e o que muitas vezes gera um padrão de atividades repetitivas, porque eu não entendo bem o início, o meio e o fim, e a minha tendência poderá ser ficar repetindo as coisas. E também prejuízo com as transições. Uma das queixas mais frequentes, isso foi identificado em pesquisa, que acabou sendo a base para o desenvolvimento do FIT, que é um programa, um modelo de intervenção precoce dentro do TIT, para as crianças chamadas de toddlers, crianças de 1 a 3 anos. E a pesquisa realizada com as famílias mostrou que uma das principais queixas era a dificuldade com transição. O que também muitas vezes o leigo entende que a criança não gosta de fazer tal coisa porque ela chora. Quando, na verdade, se nós formos fazer uma observação mais precisa, veremos que a criança se desorganiza em todas as transições, com transição. Tá? No modelo TIT nós temos uma série de estratégias para ajudar na transição, né? Ou seja, tem muito mais prejuízo em entender, porque um bebezinho de 1 aninho e meio, 2, claro que também vai apresentar certas dificuldades, um choro na hora de entrar ou concluir atividades preferidas, como por exemplo parquinho, né, ou um banho de piscina. Mas nós observamos que nas crianças com autismo, essas dificuldades não são específicas para situações mais prazerosas, mas que elas acontecem na maioria das transições realizadas ao longo do dia, né? Então elas têm mais a ver com função executiva. E aí, implicações diretas, quais seriam? Disponibilizar a sequência visual das atividades, né? Então nós usamos muito o sistema de atividades nas AVDs, que são sinalizações visuais sobre o passo a passo do ir no banheiro, o passo a passo do banho, o passo a passo da escovação dos dentes, por exemplo. Nós vamos também usar uma estratégia que se chama de Working System, sistema de trabalho, para ensinar estratégias de organização, estratégias para apoiar não só o conceito do acabou, do concluiu, mas o início, meio e fim. E estratégias de rotina para automonitoramento, como listas, que eu possa ir checando na medida em que eu vou evoluindo e fazendo o passo a passo do que é esperado que eu faça na sala de aula ou na sala de atendimento, que eu esteja naquele momento, tá? Então, é muito importante, é fundamental que a gente traga essa pauta, tá? Porque senão a gente fica naquela superficialidade da criança birrenta, da criança que não quer aprender, da criança que faz fuga de demanda, da criança que é o reizinho da casa, e as coisas não são bem assim. As coisas são mais complexas. Não é que a criança não queira fazer, ela é super opositora. Questiono muito isso, porque justamente nós temos um prejuízo com cognição social, com a habilidade de se colocar no lugar do outro. Então, é muito mais provável que a criança seja rígida ou não compreenda do que ela esteja fazendo alguma coisa para se opor a mim, Viviane. Porque muitas crianças sequer, às vezes, têm essa percepção social do que o outro espera de mim, ou do que o outro está pensando. É muito difícil para pessoas com autismo, mesmo adultos muito inteligentes, fazerem uma leitura 100% correta da expectativa que o outro tem do que eu faço, da expectativa social. Então, nós temos o estudo aqui, um estudo bem atual do Brunston, mostrando que 72% da população diagnosticada com TEA vai apresentar prejuízo em pelo menos 2 dessas questões, como função executiva, foco de atenção restrito ou teoria da mente. É uma minoria, cerca de 18%, que vai apresentar uma base cognitiva bem preservada. Então, quais são as implicações disso para os procedimentos de ensino e de atendimento? Previsibilidade,
né? Rotinas, mas não rotinas repetitivas, porque aí você encoraja a rigidez. Tá? Então, a criança precisa todos os dias entrar, passar na sala do diretor e depois para a sala de aula. A criança precisa todos os dias iniciar o meu atendimento pelo brincar. Não, a rotina precisa também de uma forma explícita ensinar a lidar com mudanças, ensinar flexibilidade nas rotinas. Portanto, quando a gente fala de rotinas no modelo TEACH, isso não quer dizer fazer a mesma coisa todos os dias, porque isso justamente piora o parto. Nós temos que usar apoios visuais, a agenda visual que ensine, ou, o que eu vou fazer hoje? Não sei. Vai lá olhar na tua agenda. Hoje nós vamos começar a sessão pelo trabalho. No outro dia, eu chego e vou direto para a mesa do trabalho. Ei, vai no teu mural. Vamos começar hoje por onde? Hoje vamos começar pelo exercício de relaxamento. Tá? Então, a rotina ensina de uma forma concreta, explícita e visual a lidar e a desenvolver flexibilidade nas minhas ações. Por fim, nós vamos aqui estudar sobre o déficit em cognição social. Então, nós temos áreas específicas em nosso cérebro relacionadas com cognição social. Então, essa base cognitiva também está afetada nas pessoas com autismo. Tá? Nós vamos precisar apoiar ao longo da vida essa área para promover um melhor desenvolvimento. Então, cognição social é um guarda-chuva que responde a déficits com atenção compartilhada, com teoria da mente e com empatia. Tá? Então, nós vemos aqui na imagem, olha que coisa mais linda, né? Um bebê neurotípico, por volta dos 9 meses, ele já é hábil em compartilhar a atenção de um estímulo com o seu cuidador. Então, a criança olha para o estímulo, geralmente aponta, faz uma reação emocional àquele estímulo, e ela, na sequência aqui, o que ela vai fazer? Troca de olhar com o vovô, troca de olhar com o seu cuidador. Então, vejam só o que é a percepção social no neurotípico e nós, que a gente já, por volta de 9 meses, tem a percepção que o outro, a mamãe, a vovó, o vovô, a titia, qual seja meu cuidador, vê a mesma coisa que eu. Por isso é que a criança olha, mostra e troca olhar com o cuidador. Né? Essa habilidade, ela tende a estar falha nos bebês com autismo, tanto que muitas escalas de diagnóstico já utilizam o déficit em atenção compartilhada como um fator de risco para o autismo. Tá? Então, se nós queremos melhorar a habilidade social, essa seria uma das primeiras questões a serem ensinadas. Os nossos bebês, muitas vezes, a maioria vai apresentar atraso nessa habilidade, e em terapia nós vamos ensinar de forma explícita. Entrou uma tabela aqui. Ensinar de forma explícita a compartilhar a atenção de determinados eventos, né, com o meu cuidador. Na sequência, porque em termos de desenvolvimento a atenção compartilhada já seria um precursor da teoria da mente, que no neurotípico deveria se desenvolver por volta dos 4 aninhos, nós vamos perceber uma inabilidade marcante na capacidade de se colocar no lugar do outro e entender que o outro tem crenças diferentes que a minha, de entender que o outro pode ver aquela situação de uma forma distinta da que eu percebo. Tá? Então, prejuízo nessa percepção social vai fazer com que eu seja inábil em me colocar no lugar do outro. Por isso é que muitas vezes a mamãe, o papai, o professor, o terapeuta explicam: olha, Zezinho, agora é hora de tal coisa, ou agora vamos fazer tal atividade, e a criança se desorganiza e persiste naquela atividade, sei lá, com carrinhos. Por quê? Porque ela não entende a perspectiva do professor ou do pai, que agora é hora, por exemplo, de ir dormir, ou que agora é hora de ir para o trabalho, acabou o pátio. Tá? Muitas vezes
esse comportamento que se mostra de uma forma desorganizado, tá? Ele reflete esse prejuízo em entender o que a posição do outro naquela situação ali vivenciada. Isso dá uma espécie de estreitamento, tá? Esse mind blindness que Simon Baron-Cohen, uma espécie de cegueira mental sobre o que o outro espera de mim, sobre o que o outro pensa. As crianças neurotípicas desenvolvem essa habilidade por volta dos 4 anos. Por isso é que a criança de 4 anos ela tem mais habilidade social do que a criança de 2. A criança de 2 vai lá e resolve o conflito como? Na mordida, muitas vezes, não é? Porque é tão difícil entender o ponto de vista do outro que eu baixo para o meu funcionamento mais primário. Vou gritar, vou jogar as coisas longe, vou morder, vou rasgar. A criança, a partir do amadurecimento e desenvolvimento, por exemplo, da teoria da mente, ela já consegue, opa, eu quero esse brinquedo emprestado, mas o meu amiguinho não quer emprestar. Então, eu vou brincar com outra coisa. A criança tem habilidades sociais mais evoluídas. Então, esse prejuízo com cognição social está, sim, muitas vezes por trás de desorganizações comportamentais intensas. Tá? E, por fim, como uma habilidade mais sofisticada, eu acabo tendo prejuízo em responder à emoção do outro, que é o conceito que a gente chama de empatia. Tá? Então, para eu responder a emoção do outro, para eu ter empatia com o outro, eu preciso entender o que o outro está pensando e que é diferente de mim. Tá? E isso realmente se constitui um desafio para as crianças com autismo. Crianças, adolescentes e adultos. Eu lembro de uma colocação do Fábio Cordeiro, o Instagram dele é o Asp Sincero, e ele relatava, então, olha, eu tenho 1,90 m, ele dizia, né? Eu estava no mercado com a minha noiva e fui pegar um objeto lá em cima na prateleira do supermercado. Nisso chega uma senhora ao lado dele de 1,5 m. E aí essa senhora olha para ele e olha para a prateleira. Olha para ele e olha para a prateleira. E aí ele diz, a gente ficou um tempão ali, até que a minha noiva me cutucou e disse, tu não tá vendo que ela quer ajuda para pegar o produto que está lá em cima, né? E ele disse, nossa, não tinha percebido. E ele fala que ele até hoje ainda apresenta crises de ansiedade, de desorganização, e que a maioria delas é quando as pessoas ficam bravas com ele porque ele não emitiu a resposta esperada. Então, nós precisamos ser mais humanos, nós precisamos ter mais empatia com as pessoas com autismo antes de julgarmos, e entrarmos com procedimentos mais comportamentais do tipo ignore tal comportamento. Diríamos no TEACH, tente compreender o que está por trás daquela dificuldade comportamental, porque isso as pessoas com autismo apresentam fragilidade. Então, quais seriam as implicações diretas desse prejuízo em cognição social? Precisamos ser mais explícitos, usar pistas visuais para auxiliar no entendimento social e promover interações. Incorporar interesses é uma estratégia de sucesso também para promover engajamento social e atenção compartilhada. Narrativas sociais, novamente, como uma prática baseada em evidência para ensinar entendimento social, para ensinar a melhorar a percepção do outro, e nós usamos estratégias muito concretas para ensinar de forma direta a reconhecer as suas emoções e também reconhecer a emoção do outro. Eles não usam o microfone. Vou esperar a palestrante entrar. Ela deve estar entrando daqui a pouco. Por fim, para concluir essas principais disfunções cognitivas que ocorrem na população, nós temos o processamento sensorial e como ele impacta os processos de aprendizagem, não é mesmo? Eles são a base dos nossos processos cognitivos, as nossas percepções do ambiente, as nossas percepções dos estímulos. E foi só no DSM-5, na última edição do Sistema Internacional de Classificação de Doenças e Transtornos Mentais,
que as alterações sensoriais passaram a fazer parte dos critérios diagnósticos. Então, hoje nós já temos pesquisa suficiente para afirmarmos que essa população pode apresentar dificuldades em filtrar e modular entradas sensoriais. Então, muitas vezes, crises comportamentais ocorrem por uma hiperreatividade. Muitas vezes, buscas sensoriais, como, por exemplo, a criança estar sempre buscando coisas que movimentam, né? Hoje eu fui fazer uma atividade de colorir e entreguei a caixinha de lápis de cor para um dos meus pacientes e ele estava se autoestimulando com os lápis, né? Eu precisei, então, mudar a forma de apresentação. Eu tirei da latinha, né? E ia entregando um a um para ele. E aí eu consegui uma resposta mais apropriada à tarefa, né? Então, precisamos estar atentos também ao tanto que uma possível hiperreatividade ou hiporreatividade pode ocasionar questões comportamentais importantes e que podem, muitas vezes, se tornar um obstáculo, então, ao que eu desejo ensinar, a habilidade que eu desejo promover. Então, no modelo TIT, implicações diretas seriam repensar o ambiente, né? Procurando ajustar a resposta desse indivíduo aos estímulos que ali ocorrem. Minha sala, por exemplo, é muito envidraçada, a gente tem uma vista linda aqui. Algumas crianças fazem com que a sessão seja super agradável, alguns chegam e dizem, que lindo dia, né? Outras crianças eu preciso baixar a cortina até o fim, porque o estímulo da janela desorganiza, né? Então, nós precisamos repensar os ambientes de estímulo. E nós usamos muito a estratégia que constitui uma das práticas baseadas em evidência que usamos no modelo TIT, que é uma intervenção baseada no antecedente. Então, se eu já observei que a minha criança tende a ficar superestimulada com os exercícios, com as tarefas, seja na escola, em casa ou na terapia, eu já na antecedência, eu vou promover pequenas pausas, ou eu vou construir um espaço de relaxamento. A maioria das salas de aula na Carolina do Norte tem áreas sensoriais para os alunos com autismo, né? Então, eu acho que essa é uma outra pauta importante no processo de inclusão. Nós precisamos ter equipe especializada nas escolas, nós precisamos ter um ambiente preparado, assim como a gente prepara um ambiente para receber um cadeirante ou um aluno com deficiência visual, e eu preciso oportunizar áreas sensoriais em sala de aula ou como uma área para ser utilizada por toda a escola, assim como a gente tem, muitas escolas têm um ginásio para atividade física, um laboratório de informática, né? Temos também áreas sensoriais no sentido de oportunizar e garantir maior conforto, tá? E proteger essa população de desorganizações comportamentais mais importantes. Tá? Então, dito isso, eu acho que nós estamos a 15 minutos do término e a gente pode aqui talvez fazer um bate-papo, não sei se temos perguntas no chat, tá? Fiquem à vontade para fazer algum comentário ou trazer alguma pergunta para a gente concluir fazendo um pequeno bate-papo, mas essas seriam então as principais disfunções cognitivas identificadas na literatura até os dias de hoje e que fazem com que a forma de pensamento das pessoas com transtorno de espectro autismo se organize de uma forma distinta do que no neurotípico. E nós, envolvidos nessa causa, precisamos entender e respeitar esses learning styles, esses estilos de aprendizagem. Quantos esclarecimentos, então, a gente escutou agora na palestra da Viviane sobre a forma de ensinar a pessoa com TEA, né? Já que ele apresenta uma mente diferenciada, uma maneira distinta da compreensão e da aprendizagem. Teve uma pergunta aqui no chat, então, da Iolita. Visto da importância do trabalho em relação ao modelo TIT, pode estar trabalhando junto com a família para melhorar o aprendizado do aluno com autismo moderado? Excelente pergunta. É essencial. Tá? Então, o modelo TIT, ele não é circunscrito à situação do consultório. Ele precisa atravessar a barreira e ir para casa e ir para a escola. Então, o terapeuta vai ensinar determinadas habilidades e desenvolver as estratégias no ambiente estruturado, no ambiente individualizado.
Ali ele ensina, ele trabalha. Uma vez que aquela habilidade ou aquele recurso visual tenha sido aprendido, o terapeuta precisa oportunizar que seja levado para casa e que seja levado para a escola, né? Então, com isso nós potencializamos. E aí, essa pergunta é muito boa também para trazer um ponto que é essencial, que é o seguinte: quanto mais severo o quadro, maior a necessidade de adaptação. Quanto mais leve, menor a necessidade de adaptação. Então, se nós falamos num caso moderado, se nós falamos num caso severo, nós vamos precisar adaptar o ambiente, nós vamos precisar adaptar a forma com que nos comunicamos com esse sujeito, nós vamos precisar adaptar as nossas demandas. Nós não podemos fazer uma demanda excessiva que o sujeito tenha que funcionar como os demais. Não vai rolar. O que vai acontecer? Possíveis desorganizações comportamentais importantes ou, muitas vezes, uma total aversão ao trabalho. Então, a famosa fuga de demanda, eu diria uma aversão ao trabalho, porque a demanda é tão excessiva que eu deito o cabelo, como a gente diz. Então, certamente, no caso severo e moderado, a nossa responsabilidade é muito grande de avaliarmos, intervirmos e promovermos, então, essas adaptações e essa generalização do que está sendo ensinado na situação individual para casa. E aí entra um terceiro aspecto que é fundamental, a psicoeducação aos pais. A terapia não pode ficar circunscrita, ao consultório e os pais não acompanharem o que está sendo feito. Nós precisamos ensinar, ou auxiliar os pais a entenderem como o autismo está presente ali na vida de seus filhos, e o que precisamos fazer para promover mais qualidade de vida. Então, com certeza, sim. Muito boa a tua pergunta. Obrigada. Segue outra pergunta aqui. Te diz a pai de Capivari de Baixo. De que forma correta devemos trabalhar pedagogicamente com o aluno com autismo? O TEACH tem uma série de estratégias, É um trabalho bem diferenciado, o trabalho de aprendizado da pessoa com autismo, E requer uma formação, Requer uma formação, o tema é complexo. Nós, no modelo TEACH, nós temos várias oportunidades de formação. Nós temos a Policívitas, que recentemente abriu um polo aí em Florianópolis. Então, a Policívitas, vocês podem olhar no site ou no Insta, Policívitas, Polis, termina com S, Cívitas, que começa com C, tudo junto. Eu coordeno ali a pós em autismo. São pós-graduações em autismo e ensino estruturado no nível educacional, clínico ou na assistência social. Nós temos ali uma titulação em nível de pós-graduação, reconhecida pelo MEC, na nota máxima, que é a nota 5, e ela é toda virtual, toda online, você faz as aulas nas suas horas, As aulas são gravadas, então você faz quando você tem disponibilidade. É uma possibilidade, o valor é bem acessível. Nós temos formação no modelo TEACH, que é uma formação de 100 horas de aula comigo, presencial ou online, que eu, no meu Insta ou no meu Face, vocês podem acompanhar. A gente tem uma nova turma começando agora em novembro. E os eventos internacionais que a gente faz no TEACH, que eu também sempre divulgo nas minhas mídias sociais. Então, o modelo TEACH é um dos modelos mais utilizados no mundo, é um modelo baseado em práticas científicas, mas realmente essa tarefa de aprendizagem, de ensino ao aluno ou paciente com autismo vai requerer uma formação específica. Outra pergunta que apareceu. Qual é a importância da avaliação no processo de aprendizagem? É papel do professor? Qual a diferença da avaliação formal e a informal? Ótimas perguntas, tô adorando. Assim, atualmente, não só no TEACH, mas no mundo acadêmico de modo geral, nós trabalhamos com avaliações formais e avaliações informais. Elas se complementam. As avaliações formais são as avaliações padronizadas, certo? São aquelas que geram score. No TEACH, nós temos a CARS 1, CARS 2,
e o PEP-3, que são avaliações formais. Você precisa comprar o kit, você precisa comprar manual, fazer um curso, uma formação específica. Tá? As avaliações informais são avaliações construídas a partir da literatura, são protocolos avaliativos, protocolos de observação. Tá? Eles não geram uma pontuação, eles são mais facilmente aprendidos. E alguns dos que nós usamos no kit são são excelentes para os professores. Tá? Então, nós temos modelos de avaliação informal de desenvolvimento para o professor avaliar se esse seu aluno funciona na sua idade cronológica ou não. A maioria não funciona. Então, se eu tenho uma turma de crianças de 7 anos, o meu aluno com autismo, a probabilidade é grande que ele não funcione na idade de 7 anos, que ele tenha alguma defasagem. Então, vou precisar fazer adaptações. Mas para bem adaptar, eu preciso conhecer o tamanho dessa defasagem. Então, nós temos a avaliação informal do desenvolvimento, que pode ser aplicada pelo prof, e que vai ajudar nesse sentido. Nós também temos uma avaliação que se chama protocolo dos estilos de aprendizagem, ou seja, o protocolo que avalia essa forma de pensar que é distinta. Também é um protocolo que pode e deve ser aplicado ao professor. Eu não consigo imaginar o professor fazendo inclusão sem ter avaliado o aluno com autismo. Tá? Então, nós temos avaliações mais clínicas, tá? Mais para o psiquiatra, para o psicólogo, para o fono, para a TO e as diferentes disciplinas, mas também temos avaliações que podem ser e devem ser aplicadas para o professor. Né? Na Carolina do Norte, por exemplo, o aluno com autismo, ele inicia as aulas antes dos demais alunos, até na faculdade. Os alunos com autismo que estão nos campos universitários, eles iniciam as aulas alguns dias antes, quando o campus está vazio. Tá? Para poder ser introduzido as novas demandas ali. Então, eu acho essencial que o professor seja capacitado para avaliar o aluno. E o ideal seria que isso fosse feito uma semana antes dos demais alunos, para que o professor pudesse individualmente fazer a sua avaliação e fazer a adaptação curricular, as atividades, os recursos adaptados antes desse aluno chegar. A gente tem um hábito atrasado, arcaico, que é o famoso deixa a criança primeiro vir para depois eu pensar o que precisa ser adaptado. É um desastre. A chance é enorme que a criança venha a fazer comportamentos de recusa e de desorganização comportamental. Se eu avalio no antecedente, se eu avalio antes e preparo o ambiente e preparo-me para esse aluno, a chance é muito maior de sucesso. Então, essa ideia é arcaica, é defasada, é antiga, não é científica. Deixa eu ver o aluno primeiro, né? Deixa eu ver como é que ele vai ficar na sala. Não! Eu vou recebê-lo antes, eu vou aplicar avaliações antes, eu vou me preparar para receber esse aluno. Tá? Então, muito boa, perfeita a tua pergunta para trazer essa reflexão para nós. Outra pergunta, então, da Odete, da Pai de Pinhalzinho, bem na parte prática, né? Ela está solicitando um exemplo para o educando com autismo que não quer entrar na sala de aula. Nós vamos aplicar o protocolo do iceberg, tentando identificar quais as possíveis causas. E aí você vai avaliar. Será que tem muito som na sala? Será que tem muito estímulo na sala? Será que tem muita luz? Tá? Será que a atividade que é proposta é muito difícil? Tá? Será que essa criança tem uma dificuldade muito grande de adaptação e talvez isso seja uma reação ao novo? Tá? Você vai precisar observar de uma forma mais atenta o que possivelmente está desencadeando. E aí você pode fazer algumas experiências. Tente verificar se a criança entra melhor quando uma atividade de seu interesse está sobre a mesa. Tente observar se essa criança entra melhor se você reduzir os estímulos. Por exemplo, pedir que todas as crianças sentem e façam silêncio. Tente observar se a criança entra melhor, se a mesa dela é posicionada no outro lugar. Tente observar se ela entra melhor, se ela já pode fazer a transição com um objeto de grande interesse na mão. Tá? Tente observar se essa reação não vai diminuindo à medida que os dias vão ocorrendo. Então, na verdade, é um processo investigativo. Tá? É fazer a analogia do iceberg. Deixa eu voltar aqui.
para procurar refletir sobre qual dessas disfunções cognitivas podem estar implicando neste comportamento. Então, na parte superior do iceberg, eu tenho o problema comportamental, tá? Não quero entrar na sala. E na parte inferior, eu vou buscar as razões. E as razões, com muita frequência, são essas: prejuízo com a atenção, prejuízo no intuitivo, prejuízo no processamento auditivo, funcionamento executivo, cognição social ou alteração sensorial. Então, a resposta é muito individual, depende do seu aluno. Você vai precisar observar atentamente o que poderá estar ocasionando e você vai talvez precisar de fazer diferentes tentativas, né, com calma, com tranquilidade, lembrando que a familiaridade também é um fator importante. As reações comportamentais tendem a ser mais intensas quanto mais novo é o evento. Infelizmente, nosso tempo está terminando, né, doutora Viviane Leão? Eu queria eu queria agradecer, então, a sua palestra incrível, né? É uma